No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite para você ligado aqui no Ar com Hamilton Trevisan. Sim, é real, é verdade. Hoje, terça-feira, também é dia de episódio aqui no Ar, episódio ao vivo e inédito. Desde já agradecendo a sua audiência e já pedindo para todo mundo, né, aqueles recadinhos básicos, já corre lá, se você não fez a sua inscrição ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo que hoje nós vamos ter uma entrevista muito bacana, muito legal, porque eu não nasci de óculos, né? E isso é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje com o Dr. Tiago Pizarro. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado aí, boa noite a todo mundo aí do canal. Compartilha aí para muita gente ouvir a gente isso hoje. Aí, hein? Então o doutor falou, a água parou. Então, por favor, vamos todo mundo aqui para poder ajudar. Doutor, eu quero começar aqui. Nós temos um amigo em comum que é o Luan, né? Sim. Da T-Flow. Inclusive agradecer a T-Flow e mais uma vez por essa parceria bacana. A T-Flow que está completando 10 anos agora. Tá e vai velho, ter um hein? monte de coisa bacana. Ai, meu Deus. E tá abrindo, toda semana tá viajando, abrindo loja, não sei o que lá. E o Luan tá galã agora, né? Tava em Maringá, ele falou pra mim. Abriu E uma agora loja lá grande. Agora ele tá no beach tênis. Beach tênis. Agora ele tá o rei do beach tênis. Ele tá agora atleta, né? A mulher dele mandou ele ser atleta. Não tem jeito. Não tem jeito. Você tá, a correria que ele tá, ele não aguenta a pressão, né? Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, contasse aqui pra gente a história do doutor Tiago, né? De onde o senhor nasceu, um pouquinho dessa história da família que é bem conhecida, todo Sim. mundo fala sobre oftalmologia, eu preciso comprar um óculos, eu preciso fazer um exame, e aí já vem o Pardo e Pizarro, todo mundo já fica lembrando disso. Sim. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua história para todo mundo que está acompanhando. Eu nasci em Catanduva, há muitos anos atrás, e na minha família sempre teve oftalmologistas. Então meu avô Pardo, que Sim. meu avô Pardo é pai da minha mãe, né? Sim. Então ele tem, a minha mãe tem um irmão, que é o meu tio Pardo, que é daqui de São José do Rio Preto, também, que é oftalmologista. Meu avô Pardo também foi um dos primeiros oftalmologistas de Catanduva. E aí meu pai se tornou oftalmologista também, junto com meu tio Pardo, na mesma época. Eles fizeram faculdades diferentes, residências diferentes, mas eles são mais ou menos da mesma época. Meu pai continuou em Catanduva e meu tio Pardo ficou em Rio Preto. Também tem uma tia, que ela é oftalmologista em Botucatu. Então a gente tem uma família bem conhecida e tradicional aqui na região de oftalmologia. Então meu pai ficou conhecido junto com meu avô também lá em Catanduva. Meu avô, no final, acabou trabalhando com meu pai um Sim. período. Então aí eu comecei na oftalmologia na época que meu avô já estava saindo, então eu estava chegando e ajudei o meu pai em muitas coisas, né? Então a gente tem uma história bem grande aí, mais de 50 anos, 60 anos talvez de oftalmologia. E isso me dá muito orgulho, né? Que é uma família muito boa. Eu me estudei bastante, fiz medicina em Alfenas, sul de Minas Gerais. Fiz a minha residência aqui na FAMERP durante 4 anos. E depois eu fui me subespecializando e acabei fazendo todas as especializações de oftalmologia possível ali. Então eu fiz desde catarata, glaucoma, transplante, retina cirúrgica. Fiz estrabismo, fiz um pouco de plástico ocular também, na minha especialidade. Então, hoje eu me tornei um médico oftalmologista com muitas especialidades, porque eu queria ser mais independente. Sim. Eu queria resolver os meus casos. Então, a história familiar foi essa, de ver meu avô, ver meu pai. E desde quando eu fiz medicina, eu sempre falava, vou ser oftalmologista. As pessoas perguntavam, o que você vai fazer? Eu falei, não, estou fazendo oftalmologia, não estou fazendo medicina, né? Eu sempre falava Já isso. sabia o que... Faz parte fazer medicina para ser oftalmologista. Então o pessoal falou, não, então você já vai fazer oftalmo? Eu falei, vou. Então desde o segundo, terceiro ano de faculdade já acompanhava meu pai. Meu pai foi um dos pioneiros, ou o pioneiro aqui no interior do estado de São Paulo, a fazer os grandes mutirões de catarata. Sim. Ele foi um dos primeiros do Brasil a fazer. Nós trouxemos para o interior de São Paulo inteiro. Então eu lembro que meu pai ia desde Jales até para lá de São Carlos, assim. A gente ia e eu ia com ele muitas vezes, eu tinha uma equipe grande. Então isso sempre me incentivava e eu olhava e falava, puxa, isso é legal de fazer, eu quero fazer isso aí igual o meu pai.
E é uma coisa assim que eu achei interessante, eu tenho o maior orgulho disso, né? Claro que tem que ter, porque hoje é uma marca, né? Virou uma marca registrada, né? O nome Pardo, assim, porque realmente é uma grande referência quando se fala em relação à oftalmologia e todo tipo de tratamento, cirurgia e tudo mais, né? Bom, e além disso é uma responsabilidade levar esse nome, né? E eu trouxe outro dia aqui o Dr. Lucas Rezende, que o avô dele, ele era dentista, né? Hoje a gente fala odontologista, mas antigamente era dentista. O pai dele também é. O pai dele, quando foi, na época, né? Ele já tinha uma tecnologia avançada, era completamente diferente, porque antigamente tinha poucas opções, você extraía o dente ou não, alguma coisa nesse sentido. Sim. A oftalmologia também, ela chegou num avanço, numa tecnologia que chega a ser, assim, um espanto, né? Porque é muita coisa. Mudou muito. Mudou assim, são mudanças gradativas. A medicina ela demora algum tempo, né, para você aceitar uma nova tecnologia, ela passa por muitos testes. Então, às vezes, são coisas que já estão sendo testadas há muitos anos, aí depois é que chega para o público, porque a gente precisa ter uma segurança muito grande de tudo que a gente vai fazer. Isso na medicina, na odontologia, qualquer coisa que mexa com a área da saúde. Sim. Na oftalmologia também a gente vê bastante avanço. Hoje aqui em Rio Preto a gente tem lá no centro de referência no nosso de óculos, a gente tem todas essas tecnologias para fazer qualquer tipo de cirurgia para você ser mais independente dos óculos. Então nós temos desde microscópios excelentes, nós temos os aparelhos que fazem as cirurgias, nós temos os lasers que tiram o grau. Então, e tudo isso dentro de um lugar só. Então fica mais fácil para você ir lá, já fazer o diagnóstico, fazer tudo e ter toda essa tecnologia lá. Ela é custosa, é bem cara, todas as tecnologias são muito caras. Na oftalmologia em particular, elas são bem mais caras do que normalmente são nas outras especialidades, por causa desses pormenores. É um órgão muito pequeno, que necessita de uma tecnologia diferente mesmo para que você tenha um resultado excelente. E eu costumo dizer até que na oftalmologia a gente tem uma cirurgia que ela para mim, eu não conheço nenhuma outra na medicina, com uma acurácia, uma eficácia tão grande. A gente faz uma cirurgia, você tem lá 95%, 97% de chance de acerto naquilo que você vai fazer. Sim. Raramente você tem isso em qualquer coisa da medicina. São porcentagens bem mais altas de que você pode ter alguma intercorrência. Na área da oftalmologia, nessa parte que a gente faz, ela tem uma assertividade muito grande. Isso é muito gratificante de ver a segurança hoje do procedimento, que isso tem tudo a ver com as novas tecnologias, o jeito que a gente faz, é tudo descartável. Então, a chance que você tem de ter algum problema, ela já diminuiu muito também. E tem essa parte também, é o seguinte, conforme vão assim, surgindo equipamentos, ou tudo que é feito também, o estudo, né, seja ele avançado ou não, isso tudo tem um gasto também para o profissional, né? Sim. Porque você tem que estar sempre atualizado, né, sabendo todas as técnicas, tudo que está lançando aí, as novidades, né? Inclusive daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte do Eu Não Nasci de Óculos, que é aquela possibilidade, né, de a pessoa ela deixar de ter aquele incômodo, aquela coisa que acontece com ela, né, para poder ter realmente uma vida com, vamos dizer assim, tirando esse simples acessório do lado que talvez incomoda ela. Sim. Você fica mais independente. Eu costumo falar isso também. Eu falo que a gente nasce, cresce e o que a gente mais quer ser na vida é ser independente de tudo. Sim. Então, a pessoa ela quer ser independente financeiramente, ela quer ser independente no amor, ela quer ser independente do óculos, ela quer ser independente de uma muleta, ela quer ser independente de tudo que ela tem ali, que ela tem necessidade de usar e que talvez aquilo cerceie aquela pessoa de fazer algo. Então, ser independente faz parte do ser humano. E essa minha história que eu falei, que eu fiz todas essas subespecialidades da oftalmologia, é porque eu queria ser mais independente de ficar encaminhando pacientes, de ter que esperar que o outro profissional que vai te atender dê a mesma resposta que eu daria, que ele te dê o mesmo atendimento, o mesmo acolhimento. Sim. Que é uma coisa que a gente faz muito bem feito. A gente tem um acolhimento diferente, a consulta é diferente, a gente até brinca nas redes sociais, a gente fala, vem sentir essa experiência, né? Que a gente fala que a experiência, na verdade, não é uma consulta, é uma experiência. Então você vai lá, você vai ter as melhores tecnologias, você vai ter tudo, mas se você não tem essa parte humanizada do atendimento, aquele cara que está com calma ali para te atender, para te ouvir, para entender qual é o seu problema e qual é o seu objetivo, acho que qualquer consulta acaba ficando mais difícil e a credibilidade que você vai ter no profissional para dar os seus olhos ou qualquer parte do seu corpo fica
um pouco mais difícil. Isso você acaba procurando uma segunda opinião, terceira, quarta, quinta opinião. Então, eu até recomendo os pacientes, quando eles passam comigo, falam, ó, tenta ver o que você quer, ver o que você está achando melhor. As possibilidades que tem para você são essas. Sempre jogo para o paciente também me ajudar a fazer a escolha, que é muito importante. Sim. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está assistindo a gente aqui, o Fabrício Fabiano, que é o Fabrício lá da Casa de Carnes Roseiral. Inclusive tá precisando conversar com você, viu, gentilmente. A Bianca Barros Xavier, a nossa querida Bianca também, ela é esposa do, eu vou chamar Ebinho, né, que é o Dr. Eber, mas eu chamo ele de Ebinho, que é um odontologista também muito legal. Ele é lá da minha cidade, lá de Paulo de Faria, gosto demais dele. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia, tá assistindo a gente, a Camila aqui, o Roberto Ferro também, boa noite. Que mais aqui? Muito bom conhecer um pouco mais da trajetória do Dr. Tiago, parabéns, doutor. É o Celeiro Marketing Criativo, o pessoal que está fazendo a cobertura. O Felipe, lá do Cê é Louco Podcast, um abraço ao Felipe, corintiano também como nós, sofredor aqui. Tá sofrendo, também tá junto com a gente. A Kemily Pereira mandando aquele boa noite. O Felipe tá aqui, ó. O doutor me operou, né? Até eu gravei, né, esse vídeo. E a gravação vai sair. Ele falou que logo a gravação sai. Que ele falou assim que o senhor foi o cara que operou ele. Operar o Felipe não deve ser muito prazeroso, não, porque ele é muito chato. Deve ter sido complicado. Deu trabalho. A Vanessa Castro também. Quem mais aqui? A Catiane, a Adriana Cunha, a Débora, também a Joyce, a Mairo, a Maíra. Quem mais? Tem muita gente mandando alôzinho. A Adriana Cunha também dando aquele boa noite especial. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. Não esqueça aí de dar aquele like e de se inscrever aqui no canal, tá? Doutor, eu coloquei aqui uma caixinha de perguntas também para poder o pessoal, se tem alguma curiosidade, né? Para poder falar pra gente. E a primeira pergunta que eu tinha visto hoje à tarde, que eu achei um tanto curiosa, falou o seguinte: pergunta pro Dr. Tiago se ele já usou óculos. Já. eu sempre falo assim, ó. Você vai lá para você ser mais independente do óculos. Sim. Se você vai usar óculos para uma coisa ou outra, isso não é tão importante. Porque o que eu sempre falo é que se você, imagina que você acorda, aí você pega o celular e você não consegue ver ele. Aí você precisa do óculos. Aí você vai pegar o carro, você vai dirigir, você não consegue. Aí você vai pro cinema, sem óculos, você não vai enxergar, por exemplo. Então essas pessoas elas são muito dependentes do óculos. Por isso que eu sempre falo que você vai ser mais independente. Não é que você nunca mais vai usar nada na vida. Pode ser que você tenha que usar alguma coisa? Pode. Por exemplo, tem gente que gosta de ficar no computador, põe um óculos lá de meio grau, 0,75, fica mais confortável. Ele fica lá no computador, beleza, tranquilo. Esse cara é dependente do óculos? Não. Ele sai, ele dirige, ele pega o celular dele, ele consegue enxergar. Então ser mais independente do óculos é você ter a independência e se você porventura não estiver usando, você conseguir se virar. Então tem várias histórias de várias pessoas que eram muito dependentes dos óculos, que depois que elas fizeram a cirurgia, isso aí mudou a vida delas. Então, por exemplo, eu uso, às vezes, eventualmente uso para ver, por exemplo, estou vendo no computador, é mais gostoso ficar com óculos ali, porque eu, por exemplo, eu tenho que estudar, ficar 4, 3 horas estudando um tempo. Isso aí me traz mais facilidade para a concentração? Sim. Então use, faz bem para você, faz. Tem gente que não faz diferença. Tem muita gente que eu opero, não usa. O cara está satisfeito porque ele já tem aquela qualidade para o que ele vai fazer. Eu tinha visto uma outra pergunta aqui, que foi da Juliana. Ela falou que com o óculos ela fica menos feia. Por isso que ela prefere ter o óculos, que ela fala que se ela tirar o óculos ela vai ficar mais feia, né? Aí no caso Juliana, seria um acessório para deixar, para poder ajudar ela a perder. Mas assim, se você começar a enxergar melhor, a autoestima sua vai também crescer, né? Muda tudo. O fato de não enxergar bem, ele tem muita correlação, por exemplo, com transtornos mentais, por exemplo, depressão. Então, existe um trabalho científico muito legal que mostra que os idosos que fazem cirurgia de catarata e que voltam a enxergar antes, eles têm uma qualidade de vida melhorada e eles têm menores índices de depressão, ansiedade e vivem mais. Olha que legal. Que sensacional. Então, por quê? Porque o cara que ele é mais depressivo, ele tem menor chance de viver mais, porque ele tem mais doenças, ele fica mais em casa, ele é menos ativo. Então é uma pessoa que tem mais facilidade em ter problemas relacionados ao corpo que vão levar ele a uma morte mais precoce. Que é uma pessoa que não tem isso.
E uma coisa importante também, a minha mãe, ela fez recentemente a catarata nos 2 olhos. Ela fez um dia e passou, acho que uma semana ela fez no outro, né? Antigamente não era assim nunca na vida, né, doutora? Assim, era bem difícil fazer, né? A técnica da catarata mudou bem. Eu posso falar isso porque eu vi, né? Eu vi meu avô fazer, eu vi meu pai fazer e eu me vejo fazendo hoje. Então a gente, na época do meu avô, ele fazia no consultório dele e eu atendi pacientes que eram dele, graças a Deus, e olha o que eles faziam. Eles atendiam o paciente, aí tinha que fazer catarata. Era uma cirurgia bem mais invasiva do que hoje. Sim. E era tão invasivo que o paciente ficava acamado na casa do meu avô. Ele tinha um quarto na casa, tipo para recuperação. Hotel, isso, de pessoas que vinham de fora para ficar lá. Minha avó que cuidava dessas pessoas. E uma dessas pessoas que me contou essa história é que ele gostou muito da comida que minha avó fazia no jantar. Minha avó realmente cozinhava muito bem, assim como minha mãe cozinha muito bem. Ou seja, uma lembrança bem afetiva mesmo. Ela falou, puta, a gente não queria ir embora. Queria ficar lá porque, nossa, a gente era tão bem tratado lá, tinha café da manhã, almoço, jantar. Que legal. Olha. E aí ele viu o pós-operatório, depois ficava lá, às vezes tinha gente que ficava uma semana lá até melhorar. Depois veio o meu pai, já fazia uma cirurgia um pouco mais, bem menos invasiva. Houve uma evolução também no tipo de cirurgia de catarata, o tipo de aparelho que faz a cirurgia de catarata, na época, na década de 90, 2000. E isso chegou no Brasil, meu pai foi um dos caras que começou a fazer essa técnica também, melhorou muito, que aí não tem, o corte é muito pequenininho, já não dava tanto ponto, etc. É uma cirurgia que demorava aí, por exemplo, do meu avô demorava, sei lá, meia hora. A do meu pai já demorava 10 minutos, um exemplo, tá? Hoje eu faço cirurgia em 2 minutos e meio, em 3 minutos, em 4 minutos. É uma cirurgia que ficou muito rápida. Lógico que tem a parte do treinamento, a gente estava conversando hoje com a Vanessa, a gente estava conversando com ela, falando que a pessoa fica boa mesmo na medicina quando ela trabalha bastante e ela faz a parte prática. Sim. Ela coloca em prática, ela se dispõe a gastar o tempo dela a fazer muito aquilo que a gente faz. Sim. Então eu, por exemplo, fiz mais de, sei lá, 50 mil cirurgias. Era uma pergunta que eu ia fazer. É um número muito grande de cirurgias que eu já fiz. E até quando a pessoa me olha e fala, você já fez tudo isso? Já. Então teve ano de eu fazer 10 mil, 8 mil cirurgias. Que hoje o tempo, né, é mais curto, o tempo é menor, você consegue atender mais pacientes durante o dia. Mais pacientes, então a gente consegue fazer bastante. Eu tenho que falar de uns patrocinadores aqui, mas tem uma pergunta que para eu poder não esquecer. Os olhos, a gente percebe assim, é muito delicado, né? Às vezes dá um desespero quando um cabelinho, um cílio cai aqui, você fica no desespero aqui, tentando tirar e dar alguma coisa nesse sentido. E aí, o senhor falou dessa relação do tratamento humanizado, né, que já é hoje uma marca também das empresas, das clínicas que o senhor atende. Isso também ajuda a deixar o paciente mais calmo, porque é um momento que o cara fica numa expectativa, a pessoa, seja uma senhora ou alguém que vai fazer, seja assim, uma cirurgia ou de catarata, uma coisa mais simples, né, ou uma outra coisa nesse sentido, porque depois que ela volta a enxergar melhor, depois que ela já tem o resultado, eu acho que isso não tem preço, né, doutora? Se a pessoa voltar e falar assim, doutor, muito obrigado, eu estou vendo tudo, eu estou enxergando as cores, eu estou vendo muda isso. A vida. Não é? Muda a vida da pessoa. Então eu tenho casos extremos, né, de pessoas que estavam cegas. Vamos lembrar um paciente aqui recente. Tem um paciente recente que ele fez uma cirurgia aqui em Rio Preto, ele não é de Rio Preto, ele é de Birigui, uma cidade perto de Araçatuba. Ele já estava desenganado, era um paciente que estava cego, ele chegou no consultório carregado de cadeira de rodas, assim, e um novo, cara de uns 50, 60 anos, assim. E aí eu fiz o ultrassom nele, vi o olho dele e falei, eu acho que você vai enxergar. Na minha experiência, uma cirurgia de retina um pouco mais complexa. Ele já sentiu uma esperança. Aí ele falou, ele foi embora. Aí chegou lá no filho dele, e quem trouxe ele foi um amigo que tinha feito uma cirurgia de retina também na região lá de Araçatuba. Sim. E que voltou a enxergar, só que de um olho só, que ele tinha ficado cego, ele tinha voltado a enxergar. Aí ele foi, conversou com o filho, não sei o que, deu certo. Ele veio fazer o primeiro olho. Fez o primeiro olho, ficou ótimo, ficou enxergando, saiu, depois de uma semana, ainda ele voltou andando. Ele voltou e me deu a mão, estendeu, ele viu eu estender a mão. Sempre todo mundo que chega na minha sala, eu levanto e te recebo com a mão estendida, tudo bem. Isso é uma coisa que poucos médicos fazem também.
não é comum. Então eu levanto, sento, oi, tudo bem? Ele deu a mão pra mim. E ele veio andando. Eu falei, uai, você já tá andando? Ele falou, doutor, já tô enxergando, você não tá entendendo. Cara, que sensacional que é isso. Aí a hora que fez o segundo olho dele, que ele voltou a enxergar melhor, aí, nossa, pensa num cara feliz. Mas muito legal. Esse é um de agora, faz 2, 3 semanas que isso aconteceu. Agora mas você imagina. Tem muitos casos, mas muitos casos engraçados e bons. Assim. Tem casos de paciente, por exemplo, que não ia no casamento da filha porque ele não enxergava mais. Meu Deus. E ele era o que ia entrar com a filha dele. Aí ele falou, não, filho, não tô enxergando, não vou mais. Aí ele falou, aí a mãe chegou lá pra mim. Eu falei, não, o senhor vai. Quando que é o casamento? Ele falou, é sábado. Tipo, eu tinha que operar ele na segunda-feira. Eu falei, não, na minha cirurgia você pode ir sábado. Dá tempo. E pode até tomar um vinho. Meu Deus do céu. Ele foi, fez a cirurgia, no sábado ele foi no casamento da filha dele e entrou na igreja com ela, enxergando ela. Ah, então, que sensacional. História legal. Pô, que legal. Gente, é o seguinte, ó, não esqueça aí, tá, de você que tá assistindo a gente, dar aquele like bem bacana e, é claro, aí compartilhar com a galera, se inscrever no canal também. Quero falar aqui da Vida Leve, que é uma franquia de cafeteria saudável que vem conquistando todo mundo, tá? Para você que quer viver aí, ter uma melhor qualidade de vida, com uma alimentação de qualidade, lá você vai ter saladas, tem tapiocas, tem sucos funcionais, pizzas fit, omeletes salgados, low carb, tem açaí, saladas de fruta, doces também, 0 açúcar e ainda sanduíches naturais, tá? Vá conhecer o espaço que fica ali na Antônio de Godói, 3796, na Redentora. Tem o WhatsApp que é o 992708255, 992708255, atende pelo iFood também, e para você que quer ser um franqueado, é só você ir direto no Vida Leve Franquia, tá bom? Um abraço a toda a galera da Vida Leve. Com a gente também a Farofa da Nega, farofa artesanal feita com amor e carinho. O Dr. Tiago vai receber daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega, que é o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores, tá? Tem a tradicional, a picante, a caipira, limão e a de banana, que é a sensação do momento. Procure a Farofa da Nega nas redes sociais, @Farofa da Nega, ou então vai direto no site farofadanega.com.br para você saber também das novidades, junto com a gente por aqui no nosso no ar hoje. O Mercadão Agropet é a maior rede pet 100% rio-pretense. Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete. São 7 lojas. Tem na cidade de Ibirá, tem também em Badibacite, são 5 lojas em Rio Preto. Nossa Senhora da Paz, tem também ali. Você vai encontrar na Delegado com a Constituição, no Rio Preto Shopping, no Shopping Cidade Norte, e também você vai encontrar o Mercadão Agropet, além da cidade de Ibirá, na Delegado esquina com a Constituição, na Nossa Senhora da Paz e na Fernando Costa, tá bom? @Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete, vem aí a 8ª loja pra galera que tá acompanhando a gente. Agora vamos falar aqui da Doutora Infonete. O Bottini tem um recado pra você que não conhece ainda, doutorinfonete.com.br, pra você saber das novidades, para você que quer fazer aí a manutenção no seu telefone, também no seu computador. A Doutora Infonete tem sempre os melhores preços, tá? Tá precisando fazer a formatação? Cara, com backup ou sem backup, o menor preço é na Doutora Infonete, e o Bottini tem as informações para você. Fala aí, Bottini. Olá, aqui Bottini! Cheguei para avisar que tudo em informática você encontra na Doutora Infonete. Olha só quanta coisa! Acessórios, caixas de som, estabilizadores, ferramentas, fones de ouvido, HDs, SSDs, impressoras, notebooks, monitores, mochilas, pendrives, processadores, webcams e muito, muito mais! Eles têm tudo isso, Bottini! Sim! A Doutora Infonete tem tudo o que você precisa na linha de informática. São milhares de itens. E além disso, os menores preços estão na Doutora Infonete. E a compra é totalmente segura. Use seu cartão de débito ou crédito e receba seus produtos em qualquer lugar do Brasil. Se você quer milhares de produtos de informática com economia, vem pra Doutora Infonete agora e compre, compre, compre! A grande Bottini, compre, doutorinfonete.com.br. Um abraço ao Tiagão, que logo vai estar com a gente também, contando a história dele aqui. Doutor, eu não nasci de óculos, vamos falar agora sobre isso, porque o @eu não nasci de óculos está conquistando todo mundo, é curioso.
né? A galera que escuta pela primeira vez. Eu Não Nasci de Óculos, tem até uma música do Paralamas do Sucesso, né? Que fala sobre isso. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que surgiu esse conceito também, as especialidades dentro do centro de referência, a cirurgia, como que funciona tudo isso. Porque tem muita gente que fala, poxa, é a oportunidade que eu tenho de realmente abandonar os óculos, né? Porque não é só o momento de você estar com óculos. A pessoa perde o óculos, estraga a armação, às vezes a lente também risca. Craquela. Então, é aquela situação toda, né? Então, é a oportunidade de você se ver livre disso. Ó, o nosso de óculos é um conceito que a gente já tinha inventado essa história já há um tempão, mas não saía do papel. Então, era um projeto que eu queria fazer aqui em Rio Preto mesmo. E como eu morava em Catanduva, tinha clínica em Catanduva, tudo isso foi ficando para depois, porque eu sempre estava me especializando, estava muito atribulado, muitas cirurgias, e muitas cirurgias no Brasil todo eu faço, então eu acabo viajando muito. Aí eu falei, não, vamos tirar do papel. Aí minha equipe toda me ajudou. A Vanessa foi a pessoa que mais encabeçou essa ideia para me ajudar a falar, não, vai dar certo, é um projeto muito bom. E é um sonho de todo mundo. Então aí o nome também, era uma pessoa que trabalhava comigo no marketing, a gente ficou pensando em algum nome legal. Sim. Aí ele falou, pô, esse nome da música é legal, pode ser que seja uma coisa bacana da gente fazer. Então a gente começou a ter essa ideia, aí saiu do papel, montamos o projeto, montamos o centro cirúrgico, montamos a clínica, uma clínica conceito diferente, que tem um cinema lá para você ir assistir, o atendimento, a tecnologia, a gente foi aos poucos montando em 4 meses, mais ou menos, já estava tudo montado, e aí a gente conseguiu trazer à vida esse projeto, que é um projeto muito legal, que eu sempre fiz isso, só que não tinha uma especificidade, né? Eu era oftalmologista, então eu falava sempre para ela, eu falava, cara, vamos mostrar para as pessoas que existe essa possibilidade, né? Porque quando você pensa em tirar o óculos, você fala assim, onde eu vou? Ah, eu vou no oftalmologista. Mas você não vê alguém assim que você fala assim, não, o doutor ali, ele é disso, ele faz isso. Então você não vai passar, às vezes, num hospital geral de oftalmologia. Você já pensa na ideia e fala, bom, então ali é um lugar para eu tirar o óculos. Então, ali tem todas as tecnologias, tem uma pessoa que é especializada nisso, tem um atendimento legal, tem uma segurança para a gente fazer, tem tudo isso. Aí a gente conseguiu colocar tudo num lugar só. Eu já tinha mudado para Rio Preto, já faz uns 6 anos mais ou menos que eu tô aqui. Sim. E aí o projeto saiu do papel e a gente conseguiu montar. Já faz 1 ano e pouquinho que a gente está aqui com esse projeto e graças a Deus ele está super bem. A gente está muito feliz com os resultados, os pacientes têm procurado muito. Tem bastante gente com um monte de história diferente que quer ser mais independente do óculos por causa de cada um tem seus conceitos e suas dores, a gente fala, né? Sim. Então a gente quer sempre ajudar as pessoas e fazer elas cada vez ficarem mais felizes e mais independentes dos seus óculos. A gente estava falando sobre aquela moça que tinha falado aqui que com o óculos ela fica menos feia, mas a música ela fala ao contrário disso também, né? Porque na época a pessoa que assim, ninguém queria olhar para ela porque ela estava usando óculos, né? Não tinha mais. Para todas as pessoas tem como fazer, eu não nasci de óculos, ou tem alguns casos que realmente não tem como, assim, mas chega até uma porcentagem boa de casos. Hoje ali é difícil ter um caso que eu falo, não, você não tem jeito, não vai ter como tirar o óculos. Sempre, hoje tem, assim, as tecnologias unidas, a minha mão cirúrgica ali, o meu conhecimento, tem uma grande chance de você sair mais independente dos óculos. Aí, é tudo para todo mundo? Eu sempre explico isso. Não é. Tem gente que tem problemas mais graves, tem gente que já não tem mais uma visão, que já foi afetada, por exemplo, o cara sofreu um trauma no olho, perfurou, esse cara já não tem mais a visão, então ele pode ficar mais independente do óculos, mas ele vai ter aquela visão reservada para aquela quantidade que ele pode enxergar. Paciente que tem um glaucoma avançado, paciente que é uma pressão alta no olho que mata o nervo óptico, por exemplo, esse cara também pode, só que ele vai ter a limitação de acordo com o olho que ele tem. Essa é a única, talvez, maior limitação que a gente tenha ali dentro. Fora isso, as pessoas que procuram normalmente com graus baixos e altíssimos, que eu já operei gente com 28 graus, 30 graus, meu Deus, muito altas, mesmo, diferente, que você não vê. Então são pessoas que, essas pessoas conseguiram também ficar mais independente de um óculos de 30 graus, entendeu? Então ela ficou lá enxergando muito bem. De vez em quando essa pessoa de 30 graus tem que usar um óculos de 1, 2 graus, tem. Mas, cara, imagina uma pessoa que usava 20 graus, usava 21, 18 graus, 14, 7, 5, 3, qualquer tipo de grau. Hoje a gente consegue
fazer algo para te deixar mais independente. Bom, essa pergunta eu vou ter que fazer porque não tem como não ser feita, né? Aqui em Rio Preto a gente praticamente tropeça em uma ótica em cada esquina, Sim, né? tem bastante. Redes e tudo mais e tal. Como que o senhor viu essa possibilidade, né? O mercado tem as óticas que por exemplo, você vai lá e fala, você tem que usar esse óculos aqui. Isso. Mas como foi que surgiu essa possibilidade do senhor ver no mercado esse espaço, né, para que o senhor possa estar fazendo esse Eu Não Nasci de Óculos? Como que surgiu isso? Assim, uma coisa que é muito importante aqui, quando a gente faz a consulta, se você for pegar em porcentagem, eu digo que 98% dos pacientes que passam vão usar óculos. Sim. É de 2 a 5% só das pessoas que vão fazer cirurgia para tirar o óculos. Que são aquelas pessoas que se incomodam. Como normalmente qualquer doença ou qualquer coisa que você vê na medicina. Você vai pegar, por exemplo, na área da plástica. Quantas pessoas fazem cirurgia plástica? É em torno disso aí, de 2%, 5% da população que vai lá fazer uma cirurgia plástica efetivamente. O cara lá, eu me sinto um pouco mais obeso, queria fazer uma lipoaspiração. É comum? Não é todo mundo que faz, é uma porcentagem baixa. Então esse mercado do Eu Não Nasci de Óculos, ele existe e ele é pequeno. Ele não atrapalha as óticas, na verdade. Claro. São coisas que as óticas até gostam, porque é um público que ele vai lá e ele fala, putz, eu queria ser mais independente do óculos. Existe essa possibilidade? Porque a ótica também vai vender o óculos de sol para esse cara. Exatamente. Entendeu? Ele vai ficar sem óculos, mas o óculos de sol ele vai usar. Então ele não perde ali, sabe? Então é uma coisa que as próprias óticas às vezes encaminham pacientes pra gente, que vão lá e às vezes não conhecem, não sabem que a gente está lá, que tem um centro de referência, e eles referenciam a gente. Falam, o doutor Thiago está lá, vai lá, conhece lá, faz a consulta, vê como é que vai ser, e se existe a possibilidade de você ficar mais independente do óculos de fato. Bom, e uma outra coisa também interessante, a gente estava falando sobre a tecnologia que hoje em dia tem, né, em relação às clínicas, para poder ser feitos os exames e as operações, as cirurgias e tudo mais. O Eu Nasci de Óculos, então, deve ser uma tecnologia de ponta, porque realmente para poder fazer uma cirurgia num curto tempo e a pessoa realmente ela não mais usar os óculos, né? Uhum. Lá a gente tem as Ferraris, as Lamborghinis da oftalmologia, né? Então eu tenho desde o laser, que tira o grau do óculos com laser, que tem vários jeitos de você tirar o grau do óculos. Então como que é? Ou é cirurgia com lente, ou é cirurgia com laser. São os dois jeitos que existem. Existem dois tipos de lentes que a gente usa também. Então essas cirurgias que são feitas com as lentes, a gente usa microscópio. Então, por exemplo, o microscópio que a gente tem lá é um microscópio de última geração, chama Proveu. Ele é um microscópio da Leica, da Johnson. É a Ferrari que você não vê em todo lugar. Por exemplo, aqui em Rio Preto eu sei de um lugar que tem, só. No interior inteiro. Eu não conheço mais Catanduva, Araçatuba, região não tem um microscópio desse. Então a gente vai depois para o laser. O laser, quantos lugares tem esse laser que nós temos aqui? Aqui em Rio Preto acho que tem 2. Sai de Rio Preto, não tem mais. Então você não vai achar em nenhum outro lugar. Você vai achar talvez em Araçatuba algum parecido, mas não com essa mesma tecnologia que nós temos lá. Aí você vai passar depois para os diagnósticos. Nós temos lá desde tomografias, que são feitas do olho. A tomografia é dividida na parte da frente e de trás do olho. A gente tem as duas. E são sempre tecnologias novas. A gente tinha um tomógrafo, a gente comprou outro. Agora a gente tinha um tomógrafo de córnea, a gente comprou outro, que são mais reproduzíveis. Eles são mais reais quando ele faz a tomografia, porque eu preciso desses dados. E eu falo para o paciente, eu sou muito meticuloso na hora de fazer ali o seu cálculo para você ficar sem óculos. Não é o laser que vai calcular isso, sempre sou eu. Eu vejo o que você faz, como que é teu dia a dia, eu pergunto da sua vida, o que você vai fazer. Aí dentro disso eu vou te dar a melhor opção para que você se sinta confortável não usando óculos naquela situação que você vai fazer. Então, por exemplo, eu já operei cirurgiões plásticos, já operei dentistas, já operei arquitetos, engenheiros, já operei vendedores, motoristas, de todo tipo de profissão. Então, cada pessoa tem uma indicação diferente. Para isso, essa tecnologia é muito importante. Para eu te dar essa, que eu sempre falo, a primeira coisa que a gente tem que olhar o que é segurança. Tem segurança para fazer? Beleza, vamos em frente. Não tem? Vamos descobrir por que não tem. E se a gente conseguir melhorar esse perfil de segurança para mais de 90% de segurança que a gente vai fazer, que é muito alto, Sim. Aí você está liberado para fazer sua cirurgia e ser mais independente.
Segunda coisa, qual é a melhor técnica? Qual é a segurança da técnica? Como que a gente vai fazer? Como que demora? Quanto tempo demora uma cirurgia que eu estava explicando? Demora 2 minutos, 3 minutos, é bem rápido. Então tudo isso é... A Ou seja, é uma preparação toda É. para poder fazer. E o mais legal, você faz isso tudo no mesmo dia. Tá. E lá nessa, onde faz o Eu Não Nasci de Óculos, tem também o Lip Flow, né? Que é esse equipamento aí. Uma tecnologia diferente. A tecnologia do Lip Flow e o Lip Scan são duas tecnologias. É uma tecnologia da Johnson, que ela trouxe para o Brasil já tem uns 2 anos, mais ou menos. Aí eu trouxe para Rio Preto. Ela tem a ver com olho seco. E muitas vezes o paciente tem alguma reclamação, alguma coisa que ele não entende o que é, e você vai ver olho seco. Hoje mesmo peguei 2 pacientes, agora de manhã, que elas chegaram reclamando. O que era que elas tinham? Elas tinham já um olho seco, por elas estarem mais velhas, o olho começa a ficar um pouco mais seco, não percebe e começa a piorar a visão. Aí a pessoa acha que a visão está ficando ruim porque ela está doente de alguma outra coisa, e na verdade ela não está, ela está só com o olho seco, e a gente vai melhorar aquele olho seco dela, ela volta a enxergar bem. O Lip Scan, que é o diagnóstico que a gente faz das glândulas lacrimais, ele ajuda a entender se aquelas glândulas, chama glândulas de Meibomian, estão funcionantes, estão boas, e o Lip Flow é o tratamento. A gente usa esse tratamento para olho seco, é um tratamento único, bem legal, de 15 minutos mais ou menos, é um tratamento único, você não tem que ficar repetindo muitas vezes. Você faz ele e melhora muito a qualidade da sua lágrima. E isso te gera uma qualidade de visão melhor. Então é uma coisa que pouca gente tem. Tanto é que as 2 pacientes que eu atendi hoje falaram, puta, como ninguém viu isso antes? Não é possível. Pois é. Falei, é porque eu sou muito detalhista. A gente faz o exame, vê se o olho é seco, faz o lip scan, vê, é isso mesmo. Vamos fazer o tratamento assim? O tratamento de olho seco é rápido? Não, é uma coisa para a vida toda, demora. Só que é um tratamento insidioso que você vai ter uma melhora de sempre. Vai usar colírio lubrificante, vai usar um suplemento alimentar, vai fazer um tratamento com laser, vai fazer um tratamento com Lip Flow. Então é muito legal essa tecnologia. Muito bom. E não tem também aqui. Isso a gente trouxe faz uns 2 anos para cá e ainda não tem na região aqui. Quero falar aqui da Interessense, enquanto o doutor toma um copo d'água aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre essa canequinha também, viu? A Interessenses, aromatizadores, perfumes finos, matérias-primas, lá você encontra essências e óleos essenciais, tá? Tem o WhatsApp para você entrar em contato, que é o 981057300, 981057300, fica na Arthur Nonato 6787, lá no Jardim Maracanã. Quer saber mais informações? Interessenses.com.br, tá bom? Ou então vai direto no @Interessenses, para você saber das novidades. Um abraço ao Denelson e toda a galera da Interessenses, inclusive para você ganhar uma grana extra, você vai lá, troca uma ideia com o pessoal, tem cursos e tudo mais, tá? Interessenses.com.br ou @Interessenses. Quero falar também do Maridon Burger House. Gente, agora tá com a house nova, tá sensacional, é o hambúrguer mais premiado de Rio Preto, porque é feito com carne Angus, tá bom? E na grelha, é sensacional, é incrível, e agora tá com umas novidades também, alguns pratos diferentes que você precisa experimentar. Fique ligado porque no final do mês agora tem sorteio também de um combo do Maridon Burger House lá no nosso Instagram, no @noarcomhamilton. Fique ligado para você poder saber como que funciona, tá? De quarta a domingo, atendimento para você, inclusive pelo delivery, você pode pedir no 991006293, 991006293. Um abraço a Camila e também ao Neto, toda a galera do Maridon. Também o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, sempre com a gente aqui, todas as bebidas do nosso podcast são um oferecimento do Fernandão Bebidas. Um abraço ao Igor, que está sempre junto com a gente, vai fazer aniversário, inclusive sexta-feira agora, na quinta, no nosso episódio, quero mandar um abraço especial para ele. Tem o aplicativo do Fernandão, com o aplicativo é mais fácil para você poder fazer suas compras, tá? E o Instagram, inclusive, lá tem todos os dados, onde você pode entrar em contato pelo WhatsApp, e o pessoal vai te cadastrar e você vai estar recebendo as ofertas do Fernandão. Então vai lá no @Fernandão Bebidas, tá? Para você saber das novidades. Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. E agora sim quero falar da Encantar e Mimos Afetivos, que foi um sucesso, inclusive na Páscoa, né? Com cestas e tudo mais, que tá presenteando aqui o Dr. Tiago com essa linda caneca. Aí eu gostei que ele falou assim, escreveram o meu nome certo. É difícil escrever o nome certo. Todo lugar que eu vou, escrever o CH com 2 E's. Deixa eu mandar um beijão aqui pra Renatinha da Encantar. E se você não conhece ainda, é @Encantar e Mimos, tá? Pra você conhecer a loja e você vai se apaixonar. Tem cestas, canecas, porta-copos, inclusive tem um porta-copo aqui que é do Noir, ó, feito com show de bola, que é lindão que ela faz,
Incrível, incrível. O trabalho que a Renatinha faz é tudo minucioso. Ó, é sensacional, viu? Procura então balões personalizados, vai fazer sua festa, o seu aniversário. A Fernandinha tem tudo isso pra você. A Renatinha, desculpe, tem tudo isso pra você na Encantare Mimos Afetivos, tá? E pra gente fechar aqui, quero falar da Uai Steak. Se você não conhece ainda, cara, você tá perdendo, viu? É aquele churrasco afetivo com jeitinho mineirinho. Tivemos aqui o nosso querido Rafa da Uai, ele trocou uma ideia com a gente, trouxe aqui uma panceta, tá lá nos nossos stories para você poder saber, tá nos Reels, inclusive. O André, você foi lá, André? Top, né? Pô, sensacional. É um restaurante, também é take out e também é delivery, tá? Funciona de sexta a domingo, sexta-feira das 18 às 23, aos sábados são 2 horários, tem na hora do almoço e no jantar. E domingo almoço, sempre com música ao vivo pra você, tá? E agora tem uma novidade também, que a Uai tá com cardápio executivo pra você ter a oportunidade aí de conhecer o sabor da Uai com um preço mais atrativo, tá? Pega as informações no @uaisteak lá no Instagram, ou então já manda também um WhatsApp no 99140-3229. 99140-3229. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores, @uaisteak. Doutor, tem uma perguntinha aqui da Vanessa, estava na nossa caixinha de perguntas, ela estava falando o seguinte, que sobre maquiagens, né? Certo. Ela estava falando, não é a Vanessa aqui não, é outra Vanessa. É outra. É outra Vanessa. Ela está falando o seguinte, sobre maquiagem, se é verdade que dependendo da marca ou da qualidade, né, da maquiagem que for usar, alguma coisa em relação ao olho, pode causar doenças no olho. Difícil. É uma coisa que a gente vê muito pouco. Graças a Deus. As maquiagens, elas têm geralmente uma qualidade, no Brasil especificamente, que são testadas. Aí, eventualmente, você pode ter alguns casos mais de alergias, ou se, por exemplo, a mulher passa rímel ou lápis, aí isso vai para dentro do olho, aí sim isso pode causar um certo desconforto, assim, mas nada que possa causar uma doença grave, que vai ter algum malefício por longo tempo. Assim. Entendi. E o Walter, ele está perguntando o seguinte, se ele fizer a operação, no caso, se ele fizer a cirurgia do Eu Não Nasci de Óculos, se em algum momento do dia, para poder descansar ou para poder ler, ele ainda tem que colocar o óculos ou nunca mais? Normalmente não. Depende do que você for ler. É isso que eu estava explicando. Mas a cirurgia ela é feita para você não usar. Sim. Aí, vou dar alguns exemplos de pessoas que às vezes querem fazer uma coisa muito minuciosa. Por exemplo, você quer passar uma linha na agulha, uma coisa muito pequenininha. Todo mundo que enxerga a linha na agulha ali? Não necessariamente. Você pode usar algum óculos para esse momento? Pode. Eu vi uma bula de remédio, que é aquela letrinha pequenininha da bula, assim, meio pequenininha. Pode ser que use para uma situação dessa. Mas a gente faz cirurgia para não usar. A gente faz cirurgia para te deixar mais independente mesmo nessas situações aí. Muito bem. Doutor, é o seguinte, a gente sabe que para qualquer parte da nossa vida é sempre bom a gente procurar um médico, né? Sim. Não precisa aparecer alguma coisa para poder estar procurando. Por exemplo, eu descobri que eu precisava usar óculos, eu estava com dor de cabeça que não passava. Uhum. Eu trabalho numa emissora de rádio, onde de manhã eu fico numa produtora com 2 computadores e à noite eu fico no estúdio com 3 computadores. Uhum. Então, assim, já começou a me dar aquela dor de cabeça e não passava, eu tomava remédio, fui e vi isso. Seja qualquer doença, seja qualquer, onde for a especialidade. É sempre bom também poder procurar um oftalmologista, né? Para poder estar fazendo os exames, principalmente os exames ou de rotina, ou para poder ver se está acontecendo alguma coisa, mesmo que a pessoa nunca precisou usar óculos. Sim. É sempre bom você procurar o oftalmologista uma vez por ano. A recomendação é essa da Sociedade Brasileira, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que você procure o oftalmologista pelo menos uma vez por ano para averiguação, para a rotina, né? E geralmente esses exames de rotina a gente acha muita coisa. Por exemplo, os meus pacientes a gente faz se você passou comigo uma vez, a gente vai te ligar para você voltar a cada 6 meses ou 1 ano, a depender do seu problema. Porque a gente faz essa busca ativa para não te deixar ter um problema mais grave. Por exemplo, um paciente que já usa míope. Esse cara é um cara que é comum ele ir no médico, o cara vai lá, o médico, o oftalmologista passa para ele o óculos e ele vai embora. Esse é uma pessoa que a gente tem que sempre fazer um cuidado maior. Uma pessoa míope, ele tem mais chances, por exemplo, de ter descolamentos de retina. Sim. Então é importante você fazer um bom exame nesse paciente, um exame específico que chama mapeamento de retina. É um exame que eu vejo a retina desse paciente para ver se ele tem chances de ter esse descolamento no futuro, que é uma doença grave você ter um descolamento de retina. Então se a gente puder prevenir, por exemplo, fazendo um laser, que é bem mais simples,
é bem melhor. Tá. O José Reinaldo ele tá mandando um abraço aqui dizendo: doutor, que bênção é a sua especialização, né? Em muitos casos, dar a nova luz a quem parecia ter perdido o tom da luz. Que Deus o abençoe. Obrigado. Que é realmente assim, é uma missão e Difícil. é complicado. Né? Esse foi um dos casos que o senhor disse agora há pouco pra gente, né? Que o rapaz nem estava enxergando mais. Sim. E o outro queria ver o sonho da filha dele, que era ir num casamento. Né? Exatamente. Não ia entrar mais. Ó, e a Bianca, ela tá perguntando o seguinte: se tem alguma idade mínima para poder fazer esse procedimento, para poder minimizar o grau, né? Ou até deixar de usar. Que ela falou que a filha dela tem miopia, né? Uhum. E miopia 2 graus direito e esquerdo, e ela tem 9 anos. Certo. A partir dos 18 anos já dá pra gente começar a ver, mas o ideal é a gente sempre fazer o acompanhamento desde essa idade para ver se existe algum aumento do grau gradativo anualmente, e quando esse grau tiver uma certa estabilidade de pelo menos um ano aí, a depender da idade, você já pode fazer a cirurgia. O importante é ver se esse grau, por exemplo, da filha dela, não tem nenhum componente de doença. Então a gente faz, por exemplo, uma tomografia de córnea, aí eu vou ver lá se ela é só um grau do qual ela pode ser utilizado um laser para tirar o grau da miopia e do astigmatismo dela no futuro. A partir dos 9 anos também a gente tem a possibilidade da criança utilizar algum tipo de lente, tá? Desde que aquilo atrapalhe ela no dia a dia. Por exemplo, a criança precisa para fazer alguma atividade esportiva, fazer educação física, etc. Fazer de óculos não é recomendado, né? Então, a gente pode colocar uma lente de contato, por exemplo, nessa criança. Hoje a gente tem na clínica uma lente de contato bem legal, que chama ortoceratologia. O que é isso? O cara dorme com a lente, aí você dorme com a lente. Aí a hora que você acorda, você tira ela. E aí você tira aquele grau do paciente durante o dia todo. Uma pessoa famosa que chegou a usar isso foi o Kaká, o jogador, ex-jogador de futebol. Ele usava a ortoceratologia quando ele era mais jovem. Não sei nem se ele operou depois, não fiquei sabendo. E aí ele dormia com a lente, acordava e ia treinar futebol. Porque ele precisava, sem lente, né? sem óculos. Ele precisava da visão boa durante muito o dia. Boa. Você não enxergar, não faz como gol. se fosse para você recarregar o seu celular, né? Exatamente. Você vai dormir, você coloca para recarregar. Ele colocava ali, acorda. Isso a gente tem aqui em Rio Preto. Não são muitas clínicas que tem. Tem também as lentes de contato. Isso eu estou falando para pessoas abaixo de 18 anos, assim, que têm interesse em não ser tão dependente dos óculos. Sim. Isso pode ser usado em criança? Pode, com acompanhamento dos pais de perto. Entendi. Doutor, uma pergunta que não tem muita coisa a ver com os nossos assuntos aqui, mas é uma curiosidade que eu tenho em relação a pessoa que ela fala que, por exemplo, assim, a gente vê muito, até piada que é meio chato, né? O tal do daltônico, por exemplo. Uhum. Muita gente compra óculos, né? Que tem óculos, parece que a pessoa consegue ver as cores, alguma coisa nesse sentido, que é importado. Não sei se chega a ser real. Então. Pouca gente tem para fazer esse teste. Isso. É super legal de fazer com o teste. Então, aí eu ia te perguntar sobre isso. Se realmente é verdade que existe esse óculos, que dá para a pessoa ter essa noção. E a recuperação dessas cores, né? Se a pessoa, através do tratamento, cirurgia, ela consegue ou voltar 100%, ou deixar de ser, ou ela precisa usar um óculos específico. Ó, esse óculos, o nome dele é Enchroma. É um óculos, já um pouco antigo até. Sim. Ele deve ter uns 5 ou 10 anos, acredito. Eu comprei ele faz muitos anos, por isso que eu tô achando que deve fazer uns 5 ou 6, 7 anos que eu comprei, para fazer esse teste nos meus pacientes. Então, a pessoa chegava, falava, então a gente faz o teste já das cores, chama de teste de cores, faz, se tem alguma dificuldade, fala, coloca o óculos aí. A pessoa faz o teste novamente, ela se torna muito próxima do normal. Mas ela tem que estar usando o óculos. O ruim desse óculos é que ele é escuro. Então, por exemplo, dentro de uma sala de aula, entendi. A criança ficar com óculos escuros é meio ruim, né? Até o adulto, né? Você está dentro de uma sala de aula com óculos escuros, né? O cara fala, meu Deus, é diferente. Então, acaba que as pessoas não utilizam muito ele em ambientes fechados. Quem tem mais personalidade e gosta de usar, não tem problema. Mas ele é um óculos que é muito bom, funciona em alguns tipos de daltonismo. É como se fosse uma tela, que né? menos, ele tem um tratamento na lente que ele muda o jeito de enxergar as cores para aquele tipo de daltonismo. Então, ao fazer o teste lá no próprio site que a gente faz o teste, ele mesmo já vai indicar o tipo de óculos para você que serve. Nossa, é bem legal. Cara, é incrível. É porque eu vi um vídeo que eu acho que foi um
acho que um professor que deu para um aluno dele, que ele era e na hora ele colocou e começou a enxergar as coisas, mas realmente é escuro. É escuro. E estava dentro da sala de aula. Tem que ser escuro, não tem jeito de ser transparente. Doutor, eu vou fazer 45 anos agora e eu realmente percebi... Novo. Eu não sei não, viu? Eu não sei se eu vou chupar manga esse ano não, tá meio complicada a situação. Mas assim, a gente percebe... Você vai morrer do coração por causa do Corinthians, eu acho. Né? Nossa, não me fala isso. Mas que situação que a gente tá, né, doutor? Vamos conversar sobre isso agora aqui. que a gente vê? Graças a Deus, ontem eu torci tanto anteontem pro Fluminense, para ver se o Vitor Pereira ia embora do Flamengo, aquele cara acabou com o nosso time, pelo amor de Deus. Eu acho que ele devia voltar pro Corinthians. Não, pelo amor de Deus. Ele é um cara bom, velho. Não pode ser. Não fala isso mais não, doutor. Eu acho que o Vitor é um cara que ia encaixar bem lá no Corinthians. Não, ninguém vai querer mais. Não vai não. Porque no Palmeiras eu não quero ele não. Nós estamos bem de técnico, inclusive. Mas o senhor tá bem, o time do Seis tá bem, assim. O Abel é que tá difícil. Fenômeno. O Abel precisava ir pra uma seleção, né? Não, tá bom. No Brasil tá bom. Ele tá aqui no Palmeiras, na seleção. Ó, corintiano e um palmeirense conversando numa mesa, sem brigar. Doutor, assim, a gente percebe que a gente sabe que a idade, isso pode acontecer em qualquer idade, né? Mas a partir dos 40 anos é que onde o bicho pega mesmo, que os exames a gente já não começa a enxergar e tem que ver hoje também o que a gente faz, né? Hoje computador, é celular, é na frente da TV, a TV cada vez maior, né? Sim. E você cada vez mais próximo. E vai chegando uma idade que você realmente precisa usar óculos, ou você precisa fazer um exame, alguma coisa nesse sentido. Sim. Tem uma explicação por que a maioria chega a ser a partir dos 40 anos ou não? Tem. É assim, ó. Quando a gente nasce, o nosso olho tem uma estrutura dentro dele que chama cristalino, que é a nossa lente natural. Esse cristalino, o nome dele já fala, ele é cristalino. Sim. E ele é bem elástico. Por que ele é elástico? Porque ao fazer o movimento dentro do olho com a musculatura que tem no olho, ele faz um negócio que chama processo de acomodação. Então você consegue acomodar o grau. Então uma criança que acabou de nascer, ou uma criança de 2, 3 anos de idade, ela consegue acomodar 6 graus, 8 graus. Então por isso que a criança põe as coisas bem pertinho do olho. Assim. Por quê? Porque ela enxerga. Sim. Se você de 45 você colocar bem pertinho, você enxerga? Não, porque você perdeu essa acomodação. Então o teu cristalino, ele não é mais cristalino, e depois de 40 anos sofrendo com a iluminação, tanto a natural como a artificial, ele passou a ficar mais opaco. E ele diminuiu essa elasticidade, diminuindo esse processo que você tem que facilita você não ter esse grau de perto. Isso daí é o início da formação da catarata. Então ela começa aí aos 40 anos te piorando a tua visão de perto, e a depender do paciente, isso vai acontecer também para longe no decorrer da vida, com 45, 48, 50, 55, 60. Então, ali dentro do olho, você perde essa estrutura que te dá a acomodação para perto. E aí você passa a ter que usar um ajuste, que é o óculos. Aí você começa com 1 grau, 2 graus, 1,5 grau, depende de cada pessoa. E sempre lembrando que o óculos de perto ele é uma soma do de longe. Então, se você tem algum grau para longe, você vai sempre somar esse grau para enxergar de perto. De perto. Exatamente. E eu acho que deve ser uma confusão, ou a pessoa vai acostumar quando é o bifocal, né? Porque às vezes conforme a pessoa ela mexe, ela vai... O óculos, a gente chama de multifocal. Multifocal. Múltiplo porque ele tem múltiplos focos. Então, é um óculos, é a melhor tecnologia que tem. Sim. Sempre eu falo isso, é a melhor tecnologia que tem. Só que é mais difícil de você conseguir utilizar. Só que a partir do momento que você consegue utilizar, cara, você não troca. Por quê? Porque você se acomodou ali, você já tem, então, a visão de perto e de longe sem tirar os óculos. Muita gente não quer o óculos multifocal porque tem que ficar com o óculos o dia todo. Então, quem enxerga bem de longe, como o seu caso aí, eu tô vendo que você enxerga bem de longe, até de perto, mesmo umas letrinhas pequenininhas aqui. Por enquanto aqui. Tá bem, viu? A pessoa fala, não, eu não quero ficar com óculos o dia todo. Uma porque a pessoa acha que acostuma, e é verdade. Depois que você coloca o óculos mesmo, o dia todo, a hora que você vai tirar, você fala, putz, não estou enxergando mais. Por quê? Porque você acostumou a enxergar 100%. Então, o que acontece? O teu cérebro, ele não tem que trabalhar, acomodar tanto ali e ficar, porque ele já está tranquilo, ele está enxergando 100% com aquela ajuda do óculos. A partir do momento que você tirou o óculos, está enxergando lá 70%, 80%, o cérebro fala, não, pelo amor de Deus, vamos voltar a enxergar aquilo lá que eu não quero ficar fosforilando, gastando energia para fazer isso. Então o cérebro é folgado, né? O que ele puder fazer com menos energia,
ele vai fazer para guardar energia para outras situações do seu dia a dia. Então, por isso, quando você usa o óculos muito tempo, na hora que você tira, parece que você não enxerga mais nada. Meu Deus. Ô, doutor, assim, eu não quero criar nenhuma polêmica aqui não, mas deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, a gente vai lá na sua clínica, os equipamentos de última geração, tudo sofisticado e tal. Você vai renovar a sua carta de motorista, você vai lá e eles colocam um negócio no seu olho lá, uma bola lá que vai girando. E eu não consigo enxergar naquilo lá. Eu não consigo enxergar. Eu tenho um medo de eles não me dar minha carta, de eu não renovar minha carta, por eu não conseguir enxergar aquele negócio. É comum isso aí. Porque chegou uma hora que eu falei, gente, será que eu não estou enxergando mesmo, né? Eu falei, mas não é possível, eu dirijo bem, inclusive à noite, né? E ali eu embaço tudo e não sei o que. O cara, você não está enxergando, aí você usa o óculos, então coloca o óculos. Eu falo, fica pior, porque aí que não consegue. A parte psicológica é a primeira que afeta, né? Nossa, quando você chega lá, medo, você já né? fala, putz, se eu não passar, eu tô fudido, perder a carta, aí o que eu vou fazer, né? É isso aí. Vou andar a pé de Uber, vou gastar muito dinheiro. Meu Deus. Então a parte psicológica já não é uma das melhores. Aquela maquininha ali, ela tem uma posição no olho. Por exemplo, o oftalmologista não usa aquela máquina. Sim. A gente usa, chama tabela de Snellen, a gente coloca na parede, que é uma coisa que quem está ouvindo a gente pode pedir. Quando você for lá fazer o seu teste de carta, você fala para a pessoa que você não consegue ali olhar naquilo, ele tem essa tabela. Aí você vai tampar o olho direito, depois tampar o olho esquerdo, olhar na tabela a uma distância normalmente de 6 metros ou até menos, para você falar as letras lá e ficar mais confortável. Por quê? A hora que você coloca o olho naquele tubinho ali para você enxergar lá dentro, se você coloca o olho na posição errada, você não enxerga. Meu Deus. Porque fica meio sombra, meio sai do lugar. Então, e outra, você tá ali olhando, você tá nervoso, você não enxerga, aí você depois tampa o outro olho que ficou... Por exemplo, se você tampar o seu olho esquerdo com a mão, a hora que você destampar e tampar o direito, aquele olho que tá tampado fica ruim para enxergar. Embaça ele demora ali 10, 15, 20 segundos, dependendo da pessoa, demora 1 minuto e meio para ela voltar a enxergar normalmente como ela enxergava. Então você perde aquela visão e o cara fala, você não tá enxergando, você não vai pegar. Você usa óculos, então dá esse medo mesmo. Mas é só pedir, falar, não, queria fazer a tabelinha. Tem? O cara fala, tem. Então olha lá pra mim. Tampa o olho, tampa o outro, beleza. Ó, deixa eu falar aqui da Marcão Imports, toda a linha de Apple pra você, iPhone, MacBook, lá você tem iPad, tem o Apple Watch, tudo que você precisa, tá? Tem o AirPods também e tudo, tá? Pra você com preço facilitado e você pode pagar no seu cartão. Perfumes importados, Alexa, que hoje todo mundo tem, e os relógios da Garmin, entre outros, pra você poder manter também aí o seu batimento, tá bom? Assistência técnica especializada em Apple, porém dá assistência também em todas as marcas, tá? Troca de tela, troca de vidro, traseiro do iPhone, troca de apenas o vidro da tela, que muita gente fala que não é possível, mas quando é possível é fácil também trocar, tá? Além da bateria, os conectores de carga, troca também o alto-falante e o reparo em geral para você. Fica no edifício Plaza Capital, vai lá na Emílio Trevisan 655, a sala 405 no Bom Jardim. O WhatsApp é o 997597338, 997597338 para você seguir o @Marcão Imports RP, Marcão Imports RP, também junto com a gente aqui no ar, tá bom? Bom, falamos aqui da T-Flow no comecinho, a T-Flow tá completando 10 anos agora, tem uma loja linda no Iguatemi, você pode comprar também pelo @T-Flow Iguatemi Rio Preto, o pessoal entrega no Brasil inteiro para você, tá? É a marca dos artistas, foi a marca inclusive oficial do Oba, 15 anos aqui em Rio Preto, e tem sempre as novidades, tá chegando agora a linha outono e inverno, muita coisa bacana, dê uma passadinha lá na loja, no Iguatemi, para você conhecer, tá? Procura lá, @UseTFlow ou então @Tflow Iguatemi Rio Preto. Inclusive tá rolando um kit também da Tflow, tá? É um look aí com camiseta e boné lá no @Noar com Hamilton para você poder se cadastrar e poder participar. Ó, do lado esquerdo aqui tem um QR Code, tá? Que é da RP Auto Repassar. Cara, o que é a RP Auto Repassar? Você está com o seu carro e de repente você bateu o seu carro e você não tem condições de consertar, o seu carro está sem seguro. Você vai ficar com o carro parado e vai perder dinheiro? Não, procura o pessoal da RP, que o pessoal vai fazer a compra do seu carro e vai pagar o que é justo, tá? Seu carro está com busca e apreensão, você por um acaso perdeu o emprego, alguma coisa nesse sentido, e você não está conseguindo aí cumprir, honrar com os seus compromissos. A RP também faz isso para você e tira esses problemas da sua vida, tá bom? É a loja que compra o seu veículo,
veículo, paga à vista e resolve de vez a situação do seu carro. Seu veículo possui débitos ou está com busca e apreensão, a RP Auto Repassar faz a quitação imediata para você. 991402336, 991402336, você clicando aqui você colocando o seu telefone no QR Code, você vai saber das novidades, tá? E tudo que você precisa, as informações para você entrar em contato com a RP Auto Repassar. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ler também ao pessoal que está lá no nosso canal, inclusive, ó, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e tudo mais, tá bom? A gente estava falando aqui sobre sobre a cirurgia. O senhor já falou que é muito rápido, né? Mas quanto tempo depois do pós-operatório a pessoa já pode, ou ela já sai de lá já sabendo, ela vai usar alguma coisa, algum remédio, um colírio e tal, que ela já vai estar 100%? Na maioria das cirurgias que a gente faz lá para tirar o óculos, para ser mais independente do óculos, não tem um pós-operatório muito necessário, de você não precisar fazer esforço físico, de não poder trabalhar, de não ficar na tela. É o contrário. Eu sempre falo que você já deve, já no outro dia, fazer as suas atividades normais. E para quem fica muito em casa, sempre falar as coisas de casa, normal. Por exemplo, pode cozinhar, pode abaixar, pode assistir televisão, pode ficar no celular, pode lavar uma louça, estender uma roupa no varal, pode dirigir, pode fazer as coisas, trabalhar. Por quê? Quando a gente faz a cirurgia, existe uma parte que é muito importante que chama neuroadaptação. O que é isso? Quando eu tiro o grau do olho, mas eu não tiro do cérebro. Sim. Então o cérebro ainda entende que tem aquele grau, às vezes ele fica tentando fazer aquela acomodação, então ele vai meio que atrapalhar a nossa cirurgia. Que a gente faz, manda você não ficar de repouso, já voltar para o seu trabalho já no outro dia, que é uma coisa que eles adoram de fazer a cirurgia lá com a gente, é por isso, porque no outro dia você já vai fazer suas coisas. Já pode viajar, já pode vender, já pode ficar na rádio, onde você quiser você vai poder ficar. Por quê? Porque quanto mais você usar, melhor vai ficar e mais rápido. Geralmente essa neuroadaptação ela demora de 1 a 3 meses. Então, quanto mais a pessoa é mais ativa, e mais ela funciona, e mais ela consegue fazer as coisas delas normalmente, mais rápido a gente vai ter essa neuroadaptação. Então, o meu pós-operatório é muito tranquilo. Eu só falo para você continuar usando o colírio durante os 30 dias que precisa. Eventualmente tem gente que usa mais, tem gente que usa menos, mas o principal é você voltar às suas atividades o quanto antes para que você tenha essa neuroadaptação o mais rápido possível. É isso aí, não tem muito pós-operatório não. Muito bem. Bom, a Vanessa está falando que ela operou com o senhor faz 9 anos e ela ficou livre dos óculos, né? Quem mais aqui? A Alexandra, boa noite. Eu tinha 7 graus de miopia, operei há 10 anos e depois dos 40 voltei a usar óculos, né? 1,5 grau. Isso, posso operar novamente? Pode. Eu recebo bastante isso. Pessoa que quer ser independente de novo do óculos. Mas aí é para perto, né? É isso, aí é para perto. Aí tem que ver como é que está a situação do olho dela, para a gente poder entender qual é a melhor cirurgia nessa situação, que ela já fez uma cirurgia prévia, para que a gente possa devolver a visão para ela de perto também. Tá. A Cíntia tá mandando aqui, boa noite, Hamilton, boa noite, doutor. É verdade que existe casos de estrabismo, né? Que a pessoa, além de voltar o olho ao normal, se tiver grau, tem como corrigir? Sim, que são duas doenças distintas. Geralmente quando a pessoa tem estrabismo, que é o olho torto. Sim. Então é o olho ou para dentro ou para fora, e os mais comuns, né? Tem olho para cima e para baixo também, que não são tão comuns. A pessoa que tem estrabismo, geralmente ela já tem um déficit de visão. Então ela tem uma visão desse olho que normalmente enxerga menos. É mais incomum o estrabismo que a pessoa enxerga bem dos dois olhos. Sim. Então geralmente ela já tem um olho que não enxerga tão bem por algum motivo. O mais comum é a pessoa teve uma infecção na infância, estragou o fundo do olho lá, então ela passou a enxergar menos, aí aquele olho começa a destoar, ele começa a ir para fora ou para dentro. Aí essa pessoa ela pode fazer a cirurgia para alinhar esse olho? Pode, é uma cirurgia que a gente arruma ali, puxa o músculo para lá e para cá, para que ele possa voltar a ter um alinhamento o mais natural possível, né? E depois disso, ela pode fazer a cirurgia para ficar mais independente do óculos? Sim, pode. O último caso que eu tive aqui em Preto, não faz muito tempo, era um paciente, um homem, também desenganado, que ele tinha uma doença, um ceratocone, e aí ele tinha um estrabismo associado.
E ele veio inclusive de outro oftalmologista que mandou ele para mim, falando, ó, ele é um primo meu, já atendi ele, mas não consegui resolver. A gente fez 2 cirurgias, nós fizemos a cirurgia primeiro do grau, aí ele recuperou, ele tinha 5 graus nesse olho, no outro olho não tinha nada. Então ele é um olho que não enxergava porque ele não corrigia. Então ele acabou ficando com o olho torto porque ele não tinha esse grau. Isso é importante também na criança. Quando você tem grau, ela tem grau e a mãe não descobre isso, não dá para ela aquele grau, esse olho dela, um deles normalmente vai ficar destoante. E aí ele passa a não funcionar muito bem, ele fica torto para fora ou para dentro. Então, na hora que você corrige, a tendência é que ele faça o movimento de volta para que ele volte a não ter aquele olho torto. Mas quando você já é mais velho, isso não vai acontecer. Então a gente fez a cirurgia, diminuiu muito o grau dele, a ponto dele não usar óculos, e aí a gente fez a cirurgia do estrabismo e colocamos no lugar. Então ele ficou com o olho normal, ele até brincou que falou que a esposa dele ia largar dele, porque tinha conhecido ele com o olho torto, né? Então era assim. Ó, tem uma pergunta do Célio que ele tinha mandado para mim, eu tinha me perdido aqui. É um pouco meio que ampla essa pergunta, mas acho que dá para o senhor tentar explicar alguma coisa nesse sentido. O que não dá para reverter hoje em relação à oftalmologia? Isso que eu acabei de falar. Por exemplo, se você teve uma lesão definitiva da retina ou do nervo óptico, são coisas que a gente não consegue ainda arrumar. Né? Ainda. O nervo óptico, depois que ele... A palavra que muito se usa, fala, secou o nervo óptico, ele morreu, ele não funciona mais. Tem vários motivos por isso acontecer. O mais comum é a doença do glaucoma, que é a pressão alta do olho. Então a pressão alta do olho por muitos anos, ela vai lá e desliga o nervo óptico e acabou. Não tem cirurgia, não tem transplante, não tem o que fazer. Já da retina, quando você tem alguma cicatriz, alguma situação, descolamento que levou aquela retina a perder a vida, ela também não tem transplante, não tem nada para fazer. Existe transplante de retina? Existe. Funciona? Muito pouco. Ele tem uma qualidade de visão muito fraca. Então esses transplantes de retina, eles servem para pacientes que já são praticamente cegos, que você vai colocar ali no lugar alguma coisa que vai melhorar um pouco a qualidade de vida daquele paciente. Um exemplo muito, muito clássico. Esse é uma pessoa que não consegue nem ir no banheiro sozinho, de tão cego que ele é. Você vai fazer um transplante de retina para ele conseguir enxergar, às vezes, ali o banheiro, para a casa dele, que ele está mais acostumado, ele vai voltar a ter uma vida mais independente dos outros. Porque ele precisa de todo mundo, para pegar um shampoo, para ir no banheiro, para se limpar, para fazer qualquer coisa. É ruim para a pessoa também, né? Isso, a independência vem disso. É complicado. Ô, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também aqui sobre um monte de coisa que você faz aqui, né? Que a gente viu, que eu peguei e falei assim, cara, não é possível que ele faz tudo isso aqui. Além de ser o CEO, do caso do grupo, né? Do grupo Pizarro, né? Você conduz aí vários desenvolvimentos. Tem o Ophthalmo Company, né? Que a gente já tinha falado um pouquinho. Tem também o On-Site Med. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos. Eu sou muito inquieto com isso. Eu sempre gostei muito de fazer bastante coisa diferente, inovar, crescer, ver o crescimento da empresa. Então, a Ophthalmo Company, que antigamente era o nome familiar, né? Chamava Pizarro Hospital do Olho. Sim. Aí a gente trocou o nome para Ophthalmo Company porque eu queria vincular mais o sobrenome à minha pessoa. Sim. Ao meu pai, por exemplo. Então, a gente... quando a pessoa nos procurar ali na internet, você achar a minha pessoa, não a clínica em si, né? E eu achei que o Ophthalmo Company é um nome mais comercial, de você conseguir enxergar, ter mais visibilidade também, para abrir novas unidades, que foi o que aconteceu. Então hoje a gente tem unidade, vamos lá, tem Birigui, tem Catanduva, 2, tem Rio Preto, tem Votuporanga, 2, nós temos Jales, tem São Carlos, Novo Horizonte. Então a gente tem muitas cidades. Agora a gente abriu em Sinop, no Mato Grosso, abrimos em Rondônia também já uma unidade, já faz um tempo, já alguns anos isso. Tem outras cidades também do Mato Grosso que nós estamos abrindo. Então eu quis expandir a Ophthalmo Company como um modelo daquilo que a gente sempre fez, com muita excelência, com muito cuidado, para outros lugares que não tinham tanta gente para atender. Então, era muita demanda reprimida, às vezes, ou pessoas que tinham que viajar para muito longe para poder fazer o atendimento correto. Então, eu acabei abrindo a Ophthalmo Company para essa expansão aí. Então, São Carlos, acho que foi a última que a gente abriu, agora nós estamos abrindo uma em Sinop.
A OnSite Med, ela é uma outra empresa também bem antiga, que veio para resolver uma dor, que eu queria levar essas tecnologias que nós temos para outras empresas, minhas mesmo. Então eu queria abrir em outro lugar, eu falei, puta, mas vou ter que comprar todos aqueles equipamentos para lá, que são muito caros. Sim. Será que a gente não consegue transportar esses equipamentos para lá para me ajudar a fazer esse diagnóstico para essas pessoas que estão tão longe, às vezes não têm essa capacidade de vir para cá? Principalmente gente idosa, né, que é o que a gente atende muito. Sim. Eles têm uma dificuldade de locomoção maior. Então, se eu conseguir levar para a sua cidade, é bem melhor. Então, o Site Med veio dessa criação, assim, que a gente trouxe essa tecnologia para levar para outros médicos e para mim mesmo, para minhas próprias unidades. Mas eu acabo servindo a muitos outros parceiros e médicos oftalmologistas que têm isso. Da OnSite Med, a gente criou a OnSite Med Dermatologia. Então, a gente tem lasers também de dermatologia que a gente aluga, e as melhores tecnologias aí para dermatologistas, esteticistas, clínicas que querem ter os lasers. Então você vai lá, marca, tem o dia do laser, a gente leva o laser também, tem um braço da OnSite Med que é dermatologia. E temos o Projeto Olhar também, que já é uma legal, questão mais de responsabilidade social. Isso aí. O Projeto Olhar é um projeto bem grande, que ficou grande, né? Que a gente praticamente tem em vários estados do Brasil. É um projeto social que a gente leva cirurgias e atendimentos de alta tecnologia para lugares muito longe, que eu acabei de dar exemplo aqui, tipo Rondônia. Mas não na capital. A gente leva para o interior de Rondônia, que é muito longe. A gente leva para o interior do Mato Grosso. Interior mesmo, tipo lugar assim, 2.000 quilômetros daqui. Então a gente tem um caminhão, a gente tem uma carreta, que é um centro cirúrgico, a gente tem um caminhão que leva tudo isso dentro do caminhão também. A gente desmonta tudo isso dentro de um hospital, dentro de uma clínica para fazer esse atendimento. E é coisa social. Por quê? Porque nesses lugares, por exemplo, uma cirurgia lá custa R$10.000, um exemplo lá. É muito caro lá. A gente leva uma cirurgia por R$2.000. Então a gente está indo para lá para fazer isso. Então a gente faz muitas cirurgias. Já teve umas épocas que a gente fazia muito mais. E dentro do Projeto Olhar a gente também faz cirurgias pelo SUS. Então tem muitas cirurgias, aqueles números que eu te falei lá de cirurgias, às vezes que a gente faz num ano. Uma boa parte dessas cirurgias são do SUS, são pessoas carentes que passam com a gente em uma das nossas unidades ou nesses lugares mais longe. A gente tem muita também questão de licitações que a gente participa para levar também esse atendimento para essas pessoas. Sim. E aí faz muita cirurgia. Atende, faz o diagnóstico, faz a cirurgia, faz o pós-operatório, passa o óculos e aí as pessoas voltam a enxergar. Bom, a gente falou aqui do Eu Não Nasci de Óculos e tem a Associação Fazer o Bem também, né? Tem. A Associação Fazer o Bem é a nossa associação que tem ela não tem fins lucrativos, ela é uma associação que a gente está desenvolvendo agora o projeto dentro dela para atender também nesses lugares junto com o Projeto Olhar, vinculados mais à parte do SUS e do governamental, que a gente consegue oferecer através de prefeituras, estado e da federação, que é o Brasil, maiores atendimentos através de uma associação que não tem fins lucrativos, que é bem legal também. Nossa, cara, que bacana. Ó, deixa eu falar aqui da AMB Morumbi, que é nossa parceira aqui também, tá? Para você que tá procurando dar o up aí na sua vida em 2023, dá tempo ainda de você procurar a AMB Morumbi Online. São 2 polos aqui em São José do Rio Preto, faculdade e universidade, ensino digital, né? Inovação, criatividade, qualidade, excelência acadêmica, graduação e pós com reconhecimento pelo MEC. 33649666 e o 992487620 para você saber as informações. Vai lá no @AMB Morumbi Polo São José do Rio Preto para você saber das novidades também que só a AMB Morumbi tem para você. Para a gente fechar aqui os nossos parceiros, eu quero falar da Baroni Transportes, tá bom? A Baroni Transportes que tem aí transportes de cargas e fracionadas em geral. A Baroni faz transportes de cargas fechadas, produtos químicos com licença do Exército, Polícia Civil, a Polícia Militar, Federal e até do IBAMA, tá bom? Coletas e entregas na Grande São Paulo, todas com seguro. Então, para você ter a certeza que você vai mandar a sua carga, vai mandar aí o seu produto e ele vai chegar. Precisa de uma transportadora aí para a sua logística ou melhor atendimento da sua empresa? Fale com a Baroni Transportes. Fica na Geracina Tavares 500, no Barracão 16, no Jardim Holanda. Tem ainda 2 telefones para você entrar em contato. O 3223-4432, 3223-4432 e o 3221-5400.
Tem também o WhatsApp, que é o 98201-0228. Manda aquele e-mail também, pede todas as informações no barone_transportes@hotmail.com. Doutor, 2023, nós estamos já em abril, né? O senhor está muito feliz com o Palmeiras aí. Sim, mas campeão já 2 vezes. Nós falamos desses projetos paralelos também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas suas inspirações e a visão também do mercado que o senhor tem e tudo que vem pela frente ainda, porque pelo jeito o senhor não para um minuto. E tem muita coisa que vai surgir e está chegando por aí. Tem o projeto dos nossos jogos, ele é o projeto principal aí que a gente está decolando ele, está fazendo dar certo, tentando conscientizar as pessoas que existe sendo de referência para elas. O ano de 2023 começou muito bem, eu fui para Dubai agora recentemente para formalizar fazer a prova, né, para poder ser médico oftalmologista lá. Pô, que legal. Foi uma procura de na verdade, 2 hospitais que viram o que eu fazia, não sei nem como que eles descobriram isso, alguém mandou, eu tenho um currículo, né, ele é online. E aí eles se interessaram, vieram me procurar, aí eu fui para lá para conhecer, ver a estrutura. Então esse é o mais novo aí que aconteceu, foi isso. Até me perguntaram que horário que eu vou lá, né? Eu também não sei ainda, a gente está descobrindo isso. Porque é um negócio legal, eu sempre sonhei em fazer cirurgia fora do Brasil, em um país de primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos, ou lá. E é um lugar sensacional de viver, é um crescimento muito grande, é uma cidade totalmente diferente do que a gente está acostumado. Tem tudo literalmente, você pensa que São Paulo tem tudo, não, lá tem tudo, é diferente, é bem legal mesmo. E aí é uma situação adversa, diferente para mim, voltar a fazer uma prova, poder fazer um título lá, mas muito legal, muito desafiador, eu espero conseguir terminar isso daí para poder fazer algumas cirurgias lá, que é o que chama muita atenção. Sim. Eles não têm um volume muito grande de cirúrgico, então eles não têm, às vezes, um médico com essa formação, é difícil ter um médico que tem todas essas formações de subespecialidades. Isso chama muita atenção deles para atender, principalmente numa área hospitalar lá, a maior rede de hospitais do Oriente Médio lá, foi o que entrou em contato comigo. Achei muito legal. E fiquei muito feliz com isso. Então, das últimas novidades, assim, essa daí é mais que chamou minha atenção, assim, que eu fiquei muito feliz em ir para lá para poder ver se isso vai dar certo ou não. Ô, doutor, para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse, se você lembra, né, se o senhor lembra da primeira cirurgia que você fez. Deixa eu ver. Lembro. Qual foi? Foi uma cirurgia na clínica do meu pai. Foi uma cirurgia porque eu tinha entrado na residência aqui na FAMERP no primeiro ano, em 2006, acho que foi. E aí meu pai atendia lá em Catanduva, a gente atendia o SUS lá de Catanduva, até hoje a gente atende o SUS lá muito bem. E aí tinha uns pacientes que eu já tinha atendido eles e a gente ia fazer uma cirurgia de pterígio, que é aquela carninha crescida no olho, né? E eu já tinha visto muitas cirurgias, já tinha treinado muito. Isso é uma coisa que eu não contei aqui, mas o meu treinamento, ele sempre foi muito intenso. Eu sempre fui um cara muito intenso de treinamento. Então eu pegava olho de porco. Então a gente pegava o olho de porco, preparava esse olhinho de porco, a gente ia lá no açougue, comprava os olhos de porco, trazia para casa. Aí eu comprei um microscópio, na verdade meu pai comprou para mim na época, coloquei na minha casa, aí eu punha o olhinho de porco e ficava treinando muito, bastante mesmo. Então aí eu já tinha uma mão cirúrgica muito diferente dos outros residentes, por exemplo, que estavam lá comigo. E meu pai sempre me incentivando a fazer aquilo, vai treinando que vai dar certo. Então eu fui treinando bastante, então já no terceiro, quarto mês que eu já vinha treinando antes de entrar na residência, eu já sabia fazer. Então aí ele falou, vamos lá fazer a cirurgia de pterígio, chama o paciente, põe lá na sala, eu já tô indo lá. Aí a hora que ele chegou, eu já tinha feito. Já. Eu falei, caralho, você já fez? Já? Eu falei, já, dá uma olhada aqui, não sei o que. Ele falou, nossa, ficou super bom. Aí o paciente falou, nossa, não senti nada, foi muito rápido. Foi tipo uma cirurgia super rápida, demorou. Naquela época tinha demorado 10 minutinhos. Assim. Então eu lembro desse fato, assim, foi muito legal. A gente fala muito hoje em dia sobre inteligência artificial, né? Que vem para poder ajudar, muita gente fica um pouco com medo de alguma coisa acontecer. Uma cirurgia hoje já feita por computador ou robô, alguma coisa nesse sentido. A oftalmologia, o que o senhor... não vai ser diferente, não. Então... Vai ser isso aí. A gente estava lendo... Na verdade, não estava lendo, né? O próprio... aquela inteligência artificial mais famosa, né? O
o site lá, né? É o GP, alguma coisa. O chat não tem Chat GPX. GPT. GPT, isso mesmo. E ele mesmo respondeu, o cara perguntou para ele, quantos empregos diretos você acha que você vai substituir nos Estados Unidos? Aí ele falou assim, eu acho que nos próximos 3 anos, sim, em torno de 5 milhões de empregos. Nossa Senhora. Ou seja, aí qual foi a resposta que ele deu? Ele falou, as coisas que são muito repetitivas, que são maçantes, que as pessoas têm que fazer muitas vezes a mesma coisa, são as profissões que nós vamos substituir. Outras profissões que precisam de uma ajuda, na verdade, a gente vai ser uma grande ajuda. Então a gente vai ajudar no desenvolvimento de coisas que o ser humano sozinho não conseguiria fazer. Então eu vejo pelos dois lados. A medicina não vai ser diferente. Eu acho que a parte do diagnóstico, isso já existe. É como se ele fosse um filtro a mais para você colocar ali e fazer um diagnóstico mais preciso de algo que ele tem, na verdade, que a gente tem menos, que é a memória. Então ele tem todas as memórias ali guardadas. Então ele vai lá no banco de dados dele, acessa e vê cada um dos trabalhos científicos. Então isso aqui, o que mais se identifica aquela doença é isso aqui. O melhor tratamento que a gente vê dos trabalhos científicos é esse aqui. Aí a gente fala, é isso mesmo. Aí na parte prática, você acha que isso também não vai acontecer no futuro? Vai, eu acho que eles vão auxiliar a fazer cirurgias, vão auxiliar a fazer muitos procedimentos. Eu acho que isso vai demorar um pouco mais, vai demorar talvez uns 10, 15 anos para efetivamente isso estar no mercado, até um pouco mais, para ajudar a fazer uma cirurgia, ou até mesmo o próprio robô fazer a cirurgia, porque isso é natural. Eu acho que isso vai fazer parte da evolução, e isso vai com certeza tirar o emprego de muita gente, como vai criar empregos novos também para quem sabe ser simbiótico. Eu acho que quem conseguir... Sim. Usar a tecnologia para fazer com que isso vá para frente e você se desenvolva mais, como qualquer coisa na vida, são as pessoas que vão para frente. Para quem ficar estagnado, né, não aprender. Hoje em dia, quem fica parado já está ficando para trás. Exatamente. Não é quem anda para trás, é quem fica parado, porque o mundo está tão desenvolvendo tão rápido, já faz muitos anos, que quem fica parado já está ficando para trás há um bom tempo já. Temos aqui só mais 2 perguntinhas. A Joyce está falando assim, se o senhor pode dar alguma dica para quem coça bastante os olhos, né? Tem uma dica legal. Coceira. Quem tem muita frequência de coceira, pega alguma coisa gelada e coloca no olho. Não precisa quebrar o gelo, né? Dá trabalho, né? Lá pegar o gelo, colocar num saquinho, não sei o que, pôr lá. Porque o gelo tira a coceira. Então o que você faz? Pega uma garrafinha igual essa aqui, assim, pega uma garrafinha geladinha, você vai lá, limpa ela bem, fecha o olho, encosta. O gelo que tá ali, a parte gelada, para de coçar na hora. E o João Vitor falou assim que o médico disse para ele que ele tem córnea fina, né? Se ele pode fazer uma cirurgia refrativa, né? Nesse caso. Depende, Vitor. Depende do teu grau e depende da segurança, aquilo que eu falei lá no começo. Se sua córnea é fina, não tem segurança, tem outras coisas que a gente pode fazer que não seja a cirurgia refrativa laser, porque a cirurgia refrativa laser vai te deixar a tua córnea mais fina. Então vai depender um pouco do grau. Vamos supor que você tem uma córnea fina e tem lá 8 graus. Não é seguro você fazer isso. Sim. Você vai fazer o quê? Existe uma lente que coloca dentro do olho, essa lente que vai lá dentro do olho, ela já tem esses 8 graus e vai te deixar mais independente do óculos também, muito seguro. Muito bem, doutor. Obrigado. Obrigado aí pela presença. Queria muito que o senhor passasse aí todos os contatos, redes sociais, como faz para poder encontrar o Eu Não Nasci de Óculos e tudo mais. O principal lugar é no Instagram. Então a gente põe lá, Eu Não Nasci de Óculos, você vai achar a gente, vai ter todos os nossos contatos lá, telefone, vai ter a Tati lá, a gente sempre brinca, chama a Tati, que é a nossa, chama a Tati. Nosso braço direito lá do Nasci de Óculos, ela que sempre atende muito bem os pacientes. Então no Instagram lá, quem puder, entra aí, dá uma olhadinha, vocês vão gostar muito, tem muita coisa boa, tem coisa de humor lá também, uns vídeos que eu mesmo gravei, de situações inusitadas, de esporte, situações é bem legal. A esposa do André falou que vai entrar em contato depois para poder falar. Tá. Eu até ia fazer umas perguntas meio assim, coisas inusitadas, engraçadas, se alguém já saiu correndo no meio da cirurgia com medo, ou se aconteceu alguma coisa, ou na hora que foi fazer a cirurgia aconteceu alguma coisa que atrapalhou, ou alguma cirurgia que foi fazer, não vou falar que se você foi fazer do olho direito era o esquerdo, mas sei também não. Também não. A gente tem umas grandes seguranças lá que... por exemplo, você vai fazer a cirurgia lá comigo. Bizarro, cara, que isso? A gente coloca uma pulseira, cara, em cada lado. Então, aí isso é muito seguro, né? Então, na hora que você entra, tem uma pulseira que eu sei o que você vai fazer. Tá escrito na pulseira, tem um crachá também que fica com você. Então, a margem de erro é muito baixa. A chance de
Porque são pessoas diferentes que fazem a mesma coisa. Então, na hora que você chega na recepção, você vai pegar a pulseira, a hora que chega lá embaixo tem a conferência, a hora que você chega em mim, eu olho e vejo e te pergunto 3 coisas. Fala o teu nome inteiro, que olho você vai operar, o que você veio fazer aqui. Não tem como errar, né? Não tem. O cara falando, eu vim fazer essa coisa, isso mesmo, passou na prova, então agora eu te opero. Então essa segurança ali é muito grande. Tem um caso muito engraçado que eu conto, que é o do paciente que ele tinha em torno de 11, 12 graus e foi no mar. Eu contei hoje pro paciente isso aí lá. E ele era tipo 6 e meia, 7 horas da noite, assim, tava meio escuro já. Aí ele foi no mar, assim, começou a entrar no mar, não sei o que, de óculos, questão de grau. E muita gente que usa óculos e tem graus acima de 2, 3, 5 graus de miopia ou mais, quando você tira o óculos, a pessoa fica sem escutar. Ela fica meio que surda. Olha aí. Olha que engraçado. E é verdade isso aí, tá? Que a pessoa fica surda. Sim. Aí, ele tava ali no mar, só que de repente caiu o óculos do cara. Meu Deus. Ele tem 11 graus. Ele ficou surdo. Então ele ficou cego e surdo no meio do mar. E aí ele começou a meio que ir para a direção errada. Ele contando essa história para mim, depois eu operei ele, nunca mais passou por isso. Ele começou a ir na direção errada do mar, perdeu o chão e não sabia se ele estava no raso ou não. Aí ele começou a nadar e tentar achar de novo o rasinho para ele ir em direção ao mar, que ele perdeu, ele não tinha mais iluminação, acabou, ele estava num lugar que não tinha muita luz, não era uma cidade, era numa praia meio ermo. Sim, assim. sim. Aí ele conseguiu, depois achou o pé, deu o pé, foi voltando, entrou na areia, beleza. Ele chegou, ele não ouvia, não estava vendo mais ninguém, não via luz, não via nada, fudeu, dormiu na praia. Ficou lá deitado na praia, conseguiu dormir um pouco. De manhã acordou com umas pessoas andando na praia, assim, correndo, aí ele começou a gritar por socorro. Sim. Aí o cara chegou lá, velho, que você tá gritando por socorro? Você tá na praia? Você tá dizendo, ele falou, não, cara, eu tenho muito grau, eu tô aqui, eu não sei onde eu tô. Sim. O cara falou, onde você tá? Tô no hotel, tá? Eu falei, cara, esse hotel é uns 5 quilômetros. Meu Deus do céu. Ele tinha, a chance dele morrer era muito grande, ele conseguiu, o cara pegou, ele levou, ele foi no oftalmologista, pegou, fez um óculos lá pra ele na hora lá, pôs uma linha de contato e voltou 2 semanas depois, cara, ele apareceu aqui pra mim, não, preciso tirar o óculos, não sei, aconteceu isso. Não, pensa num cara feliz. Hoje ri, mas na hora foi um desespero, né? Cara. Ô, doutor, mais uma vez, obrigado, tá? Esse trabalho que o senhor faz em relação também à responsabilidade social, que bacana. Isso mostra por que vocês chegaram onde vocês chegaram, o nome de vocês e tudo mais. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta, é uma pergunta muito interessante, talvez a pergunta mais importante de todo o episódio. O senhor é um oftalmologista conceituado, o senhor já viajou a outros países, já conheceu um monte de coisa, é uma pessoa inteligente, todo mundo confia no senhor, dá o olho para o senhor poder cuidar. O Palmeiras tem mundial, doutor? Não tem. Não tem. Não tem, cara. Sabe que o melhor, doutor. Aquele Mundial de 51 tem, mas ninguém viu, né? Ninguém então viu. É duro, cara. Mas se a FIFA falou que tem, então o que a gente pode falar? Vamos ver, né? Doutor, um abraço, viu? Eu que Deus te abençoe muito. Obrigadão. Quinta-feira, estamos de volta aqui, depois de amanhã, tá? Vamos ter aqui a Micaele Blanco, essa semana com 2 episódios. Se você já tá ligado com a gente, não esqueça aí de dar aquele like, se inscreva no canal, segue lá também, @eu não nasci de óculos, para você conhecer tudo, saber um pouquinho mais. E procure sempre um oftalmologista, procure sempre a clínica para você saber se está tudo bem com a sua saúde, com a saúde dos seus olhos, tá bom? Até quinta-feira, gente, que Deus abençoe. Valeu!